Olá, cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal. O assunto, o maligno, livrai-nos do maligno. No programa anterior, nós comentamos João 8,44, para responder à pergunta qual o momento exato em que o diabo se rebelou contra Deus. É artigo de fé que Deus não faz nada mal. Deus criou todos os anjos bons, inclusive o diabo e os seus sequazes. Mas eles se rebelaram contra Deus por livre iniciativa. E a causa nós desconhecemos. Não é descrita a causa da rebelião. O fato é que pontuamos com a frase de Jesus, vamos repetir de novo, vai aparecer aí na tela do seu televisor, do seu celular, do seu computador, o que Jesus disse a respeito do momento exato da rebelião de Satanás. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Homicida desde o princípio. Então vejam, distingamos bem. Deus criou o diabo bom. Quando Deus criou, Deus não criou o diabo. Essa criatura se tornou o diabo por iniciativa dela. Ela não nasceu má, ela não nasceu atingida pelo pecado, mas ela se rebelou contra Deus desde o princípio. Então alguém pode perguntar, mas como é possível? Deus acabou de criar, a pessoa já se rebelou, já desobedeceu? Na mesma frase, a verdade não está nele, não permaneceu na verdade. Entenda-se, não quis se dobrar diante da verdade, não quis adorar Deus, não quis obedecer a Deus, não quis aceitar que ele é uma criatura. A palavra Miguel, o adversário, nós vamos tratar disso em Apocalipse capítulo 12, a batalha de Miguel e dos seus anjos contra o diabo e os seus sequazes, e Miguel sai vitorioso. A palavra Miguel significa quem como Deus. Segundo uma piedosa conjectura, o nome de Miguel se deve a isso. O diabo, ao ser criado, se rebelou contra Deus, querendo ser como ele. E Miguel teria dito, quem como Deus? Você não. E Miguel se levantou contra o seu par, que se rebelou contra Deus. Esse anjo luminoso, belíssimo, mas que, por uma iniciativa dele, se tornou um anjo decaído. Escapa a nossa capacidade de compreensão, exatamente entender essa frase de Nosso Senhor. Ele era homicida desde o princípio. Ele não passou um minuto, até porque não se pode falar em minuto com relação aos anjos que não estão sujeitos ao tempo, mas em todo caso eles tiveram um primeiro momento porque são criaturas. Portanto, não é correto dizer, eu acho que eles se rebelaram contra Deus 1 minuto depois da criação, 10 minutos depois ou 1 hora depois, ficaram bons durante um certo tempo e depois se rebelaram. Foram sendo provados assim e tal, e depois concluíram. Anjo não conclui. O pensamento de anjo não é dedutivo, é intuitivo, nós já falamos disso nos programas anteriores. Um mistério. Mas a resposta é precisamente esta. Ele era homicida desde o princípio. Um mistério. Eu confesso que minha cabeça, somente com a fé, é que a gente pode tergiversar, hipotizar o que teria acontecido, o que teria passado na cabeça dessa criatura e dos seus sequazes para se rebelar contra Deus. Em todo caso, permanece isso. Isso é palavra de Jesus. Homicida desde o princípio.